Segundo Crônicas, capítulo 33. Vamos ler o versículo 1 a seguir. Segundo Crônicas, capítulo 33. Quem já encontrou, diga amém. E ninguém achou ainda, hein? Vou esperar você encontrar. Segundo Crônicas 33, versículo 1. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Versículo 1 diz assim: Tinha Manassés quantos anos? 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai tinha derribado, levantou altares a Baalins, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. E fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar ira. E também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei de Moisés, estatutos, juízos dados pelas mãos de Moisés. 9. Preste atenção agora. Manassés tanto fez errar Judá e aos seus moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor com Manassés e ao seu povo, porém, que diz aí? Não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre espinhais, amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Para terminar, 13. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele. Ouvindo a sua súplica, tornou trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Todos digam amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, esta é a hora da Tua palavra ser ministrada. Fala conosco através da palavra, através do Teu Espírito Santo. Fale com todos nós que estamos aqui, nos inspira e nos dê uma perfeita assimilação da Tua palavra, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Glória a Deus. Queridos, eu já li a Bíblia algumas vezes, toda a Bíblia. Já dei aula de toda a Bíblia algumas vezes. E eu garanto a vocês que de Gênesis até Apocalipse, você não encontra alguém que fez tantas coisas erradas, que pecou tanto, como esse personagem que nós acabamos de ler, Manassés. Você pode pegar a história de homens que foram maus. Você pode pegar a história de mulheres que também foram más. Pode pegar histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento.
alguém do nível de Manassés, a gente não encontra. Eu já disse em uma outra pregação minha que Manassés foi o homem que mais pecou em toda a Bíblia. Forte isso, hein, moço? Quem concorda, diga amém. Dá esse título para alguém, esse rótulo para alguém, não pode ser por acaso. Eu costumo, quando dou aula, por exemplo, sobre os reis de Israel, os reis de Judá, aula sobre monarquia, está chegando, o nosso curso está chegando aí nessa fase já. Quando eu dou essas aulas, eu explico que os reis, tanto de Israel e de Judá, eles podem ser divididos em 4 categorias. Primeiro, os reis que foram bons, começaram bem, terminaram bem. Começaram bem e terminaram bem. Alguns foram assim. Nós temos outros, são 4 tipos. O segundo tipo são aqueles que começaram mal e terminaram mal. Começou mal e foi mal até o fim. Tem alguns também. E temos alguns que começaram bem e terminaram mal. É um terceiro tipo. Começou bem, mas depois desviou. Saul, por exemplo, começou bem e terminou mal. E nós temos alguns, como Manassés, que é o 4º tipo. Começou mal, mas terminou bem. Posso ouvir amém, queridos? E o mais importante realmente é como você termina. Pode até ter começado mal, mas se terminar bem, beleza. Manassés é um exemplo de alguém que começou mal, mas ele mudou depois. E é interessante porque Manassés não era nem para ter nascido. Manassés é um milagre de Deus. Essa semana, quinta-feira, o pastor Cleito ministrou uma palavra aqui na igreja sobre o pai de Manassés, Ezequias. E para quem não lembra da história de Ezequias, Ezequias foi aquele rei que foi um rei bom, por sinal, e ele foi um rei que Deus levantou o profeta Isaías para até a casa dele e falar: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, morrerás e não viverás. E Ezequias então, diz a Bíblia que ele vira seu rosto para a parede e fala: ó Deus, lembra-te, ó Senhor, de que eu andei na tua presença e fiz o que é sincero e verdadeiro aos teus olhos. Ele não aceita aquela sentença de morte, mas ele ora, ele pede misericórdia para Deus, e ele ainda estava orando. Deus falou para Isaías: volta lá e diga para Ezequias: eu ouvi o que você orou, eu não vou permitir que você morra, mas eu lhe darei mais 15 anos de vida. E ele libera essa palavra sobre o rei Ezequias, e Ezequias recebe mais 15 anos de vida para a glória de Deus. Posso ver um amém, queridos? Amém. Se Ezequias tivesse morrido naquela ocasião, Manassés não teria nascido, e na verdade a sua descendência não teria continuidade no trono. Então Manassés foi um milagre de Deus. E Manassés foi um menino que cresceu, e ele ouvia o seu pai contando para ele as suas histórias. Você que tem filhos, quem aqui tem filho, tem filha? Levanta a mão para eu ver, levanta a mão. Eu também tenho os meus. Você conta a história para os seus filhos? Quem conta história para os filhos aí? Diga amém. Eu conto várias histórias para os meus filhos. Eu passo em lugares que eu falo para eles: olha, aqui sua avó me trazia quando eu era pequeno, criança. Aqui seu avô já me trouxe, eu joguei bola aqui. Eu chego para os meus filhos e conto: olha, aqui nessa descida aqui, eu descia de bicicleta isso aqui, ó. Eu descia de patins aqui, ó. Eu fazia isso, fazia aquilo. Eu mostro para eles, eu conto as minhas histórias para eles. Eu chego para os meus filhos e falo: olha, quando eu tinha 13 anos, eu me converti. Com 14 anos eu me batizei. Comecei a tocar na igreja, comecei a fazer. E eu começo a contar as histórias. E eles me ouvem quando eu conto as minhas histórias de infância, quando eu conto as minhas experiências com Deus. Meus filhos estão crescendo, já são adolescentes, o Rafa já é um jovem, e eles conhecem todas as minhas histórias, igual eu ouço dos meus pais. Meu pai conta para mim, quando eu cheguei no Brasil, ele conta as mesmas histórias, eu já sei elas de cor, mas eu ouço.
que um dia essas histórias vão me fazer boas lembranças. Posso ver, amém, queridos? Ele conta: cheguei aqui, trabalhei aqui, morei numa pensão aqui, conheci a sua mãe aqui. É mesmo, ô mulher de sorte, né, pai? Ela é muito de sorte. E conta, e minha mãe, por outro lado, também conta as histórias dela. Minha mãe veio lá do interior de Minas, lavava roupa no Ribeirão, carregava não sei o que na cabeça, até brinquei hoje de manhã que ela contava, enfrentava crocodilo, enfrentava não sei o que, dragão, dinossauro, missionária antiga. Ela conta essas histórias e é maravilhoso, porque essas histórias, elas não apenas mostram quem são os nossos pais, mas elas têm muito a ver com a nossa construção de vida hoje, porque nós somos resultado disso. Posso ver, amém, queridos? Eu sou resultado disso, de uma mãe, de um pai, de uma história que eles tiveram, e eu cresci ouvindo isso. Eu conto as histórias dos meus pais com os meus filhos, e eles também aprendem com as histórias dos meus pais. Então é maravilhoso, porque esse menino aqui, Manassés, ele cresceu com seu pai dizendo: filho, não se afaste de Deus, filho, ande com Deus, filho, não se desvie da presença do Senhor, filho, faça o bem, porque se você fizer o bem, você também vai ser abençoado por Deus. Só que quando Ezequias morre e Manassés começa a reinar, parece que Manassés esqueceu de tudo. Parece que Manassés deixou de lado as histórias do teu pai. Parece que Manassés simplesmente ignorou tudo aquilo que o pai contou para ele acerca de Deus, e ele começa a fazer tudo errado. Pense em alguém que fez coisa errada na vida. Manassés foi esse alguém. Eu vou ler aqui um relato, um pouco da história daquilo que ele fez errado, bem rapidinho. Olha o que diz aí no versículo 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez abominações igual aos gentios, que Deus lançou da presença dos filhos de Israel. Fez coisas terríveis. O que ele fez? Versículo 3: tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, que ele tinha derribado. Levantou altares às Balaíns, nos bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Manassés, irmãos, ficou perdido. Os altares que o pai tinha derrubado lá em Israel, de outros deuses, ele voltou a levantar tudo, irmãos. É igual, tenta imaginar, você que teve uma mãe que foi católica. Minha mãe foi da Umbanda, minha mãe foi mãe de santo, para quem não sabe. Daí eu vou lá, e os altares que minha mãe tirou da casa dela, eu coloco tudo de volta lá, queridos. Quem entendeu, diga amém. As entidades que ela recebia, eu começo a invocar de novo. Está repreendido em nome de Jesus. O que mais que ele fez, pastor? Olha o que diz aí: edificou altares na casa do Senhor, versículo 4, na casa de Deus. Ou seja, ele pegou lá o templo de Israel, o templo, e dentro do templo ele colocou imagens a outros deuses. É você chegar na igreja um dia, aqui é um lugar que nós invocamos a Deus. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Você vem aqui um dia e está aqui uma imagem de um São Jorge, por exemplo. Está aqui uma imagem do Santo Expedito aqui na frente, Santo Antônio Casamenteiro, tem um monte de irmã assim. irmão também, tem um monte de irmão aí. Imagine só, queridos, ele colocou imagens dentro do templo. Versículo 5: edificou altares a todo exército dos céus, nos pátios da casa do Senhor. Tem o templo, tinha o pátio, e lá no pátio começou a edificar altares para as estrelas, astrologia, lua, sol. Sabe esse pessoal que adora signos, que adora estrelas, sol, lua? Exatamente isso ele começou a fazer. O pior vem agora, versículo 6. Esse é o pior. Pegou seus filhos e fez passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho do Rinom. Sabe o que é isso? Ele matou os próprios filhos. Diga assim: está repreendido. Diga assim: está repreendido. Em nome de Jesus.
pegou seus filhos, e queimou seus filhos em sacrifício aos deuses daquela época, a Moloque, no vale de Rinom. O que mais que ele fez? Está aí no versículo 6. Usou de adivinhações, de agouros, feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar sua ira. Começou na cartomante. Lê minha mão, joga búzios para mim, veja aí nas cartas para mim. Sabe esse tipo de gente? Olha aí na bola de cristal, olha aí não sei o que, veja aí meu futuro. Começou a fazer feitiçarias. Ele se perdeu totalmente. Versículo 7. Pôs uma imagem esculpida de um ídolo na casa de Deus. Olha o que diz o versículo de número 9, terrível 9. Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Sabe o que é isso? Ele não só pecou, ele não só errou, mas ele influenciou outras pessoas ao pecado, ao erro. Ele induziu outras pessoas para errarem e se afastarem de Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que ela não se conforma de parar sozinha, de desviar sozinha, ela sai arrastando, levando gente com ela? Foi exatamente o que Manassés fez. Não só ele desviou, mas ele fez o povo se desviar da presença de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Esses foram alguns erros que ele cometeu. Daí olha o que vem no versículo 10. E falou o Senhor com Manassés, e falou o Senhor com Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Sabe o que é isso? Deus começou a falar com ele. Deus começou a acordar Manassés de madrugada. Deus começou a dar sonhos para Manassés, porque Deus sempre fala conosco. Deus fala através de sonhos, sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Deus fala através da palavra? Sim, Deus fala. Deus fala através de diversos meios. Às vezes você quer fazer algo e o seu coração não está em paz. Às vezes você quer comprar algo e o seu coração fica incomodado. Você fala, não sei se eu compro, não sei se eu devo comprar. É Deus colocando no teu coração esse sentimento para você voltar para trás e não comprar. Às vezes você vai fazer alguma coisa, vai fazer uma viagem, às vezes vai ir para algum lugar mais longe, e quando você vai para sair, vem uma inquietação no teu coração. Acho que não vou não, e você fica em dúvida. É Deus falando com você, é Deus te dando um alerta. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Às vezes a gente recebe um convite e não teria problema nenhum ir naquele lugar que você foi convidado, mas de repente teu coração não fica em paz. Vou te dar um conselho. Jesus é o príncipe da paz. E se você tem que fazer algo que não está sentindo paz, ei, pensa bem, porque talvez é Jesus dizendo para você: